Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 14, dos versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Amados e amadas de Deus, Jesus tinha multiplicado os pães, alimentado a multidão. Agora, o que faz Jesus, então? Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E os discípulos entram na barca e começam a navegar. Jesus despede a multidão e depois sobe ao monte para orar a sós. Amados e amadas de Deus, bonita imagem aqui. Os discípulos estão na barca, navegando. Jesus está no monte rezando. Jesus reza. Jesus é para nós o grande modelo do orante, do Filho de Deus, mas do Filho de Deus que vive em profunda sintonia com o Pai. Isto é a oração. A oração é viver em sintonia com o mistério eterno do amor de Deus. Jesus reza. A noite vem e Jesus então vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. O mar estava agitado, a barca dos discípulos estava agitada pelo mar, pelo vento que era contrário. E quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, pensam imediatamente que é um fantasma, ficam apavorados. Qual é a situação dos discípulos? Situação de apavoramento, porque pensam que é um fantasma. E Jesus então diz para os discípulos, se revela aos discípulos: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Amados e amadas de Deus, Jesus vem ao encontro do apavoramento dos discípulos e Jesus mostra que ele não é um fantasma, mas que é ele é o Filho de Deus. Os discípulos devem ter coragem, não devem se deixar vencer pelo medo, porque é Jesus que está ali, Jesus que está andando sobre as águas.
Amados e amadas de Deus, essa barca é a barca da nossa vida, essa barca que os discípulos estão é a barca da igreja, que tantas vezes também é assolada pelo vento contrário, que se sente em mar agitado. E a grande certeza que nós devemos ter é a certeza de que Jesus está conosco, de que Jesus é aquele que tem o poder sobre os ventos e sobre o mar. Amados e amadas de Deus, então agora vem a atitude de Pedro. Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus diz para Pedro: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas quando sente o vento, Pedro é também aqui tomado pelo medo e começa a afundar. E então ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e segura o discípulo. E Jesus lhe diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Jesus salva o seu discípulo que clama por ele: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e salva o seu discípulo. Amados e amadas de Deus, o Senhor também salva cada um de nós. O Senhor também em tantos momentos estende a mão para nós e nos salva. E então vem a calmaria. E Jesus é aquele que tem o domínio sobre os ventos e sobre o mar. Diz o texto do Evangelho, agora então aqueles que estão na barca se prostram e dizem para Jesus: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É o Filho de Deus que tem o domínio sobre o vento e o mar. Diz o texto do Evangelho, assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Chegam agora então em Genezaré. E os habitantes daquele lugar reconhecem Jesus, espalham a notícia por toda a região que Jesus chegou. Então diz o texto do Evangelho, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Amados e amadas de Deus, todos aqueles que tocavam a barra do manto de Jesus, da veste de Jesus, ficavam curados. A fé do povo simples, a fé da gente que crê em Jesus e crê que Jesus pode curar, que pode mudar a sua situação de vida. Que esse texto nos ajude a perceber que Jesus está no barco conosco, que Ele está no barco da nossa vida. Que esse texto nos ajude a ter sempre uma postura de fé mais profunda, perceber que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que tem o domínio sobre a natureza, Jesus é aquele que tem o domínio sobre o vento e sobre o mar. Que esse texto nos ajude a uma fé mais profunda. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.